Você já parou para pensar como que uma pessoa sai do ensino médio ou do cursinho e em 6 anos essa pessoa se torna médica? Pois é, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Oi, pessoas, meu nome é Marília, eu tenho 24 anos e sou médica há 2 anos. Me formei em 2022 e entrei na faculdade de medicina em 2016. Já tô com essa belezinha aqui há 2 anos e eu acho que eu já tenho alguma experiência para poder te falar sobre o curso de medicina. Então, hoje, basicamente, eu vou explicar para quem não entende muito bem, para quem não está dentro da faculdade de medicina, como funciona um curso de medicina, como que uma pessoa sai de leiga a médico em 6 anos. Antes de fato, começar o vídeo, eu preciso dar 2 adendos. O primeiro adendo é que tudo que eu vou falar é baseado na minha experiência dentro da minha faculdade, com o tipo de ensino que eu tive. Então, é óbvio que de uma faculdade para outra, algumas coisas podem mudar. Principalmente se for de uma faculdade federal para uma faculdade particular. Eu, no caso, me formei numa faculdade particular no interior de Minas Gerais, que é a Uniub, que é uma faculdade muito boa, que já tem bastante tempo de mercado, e eu confiei bastante na minha formação, e isso é muito importante de falar. Eu estou falando aqui baseado na minha experiência e pode ter outras faculdades que sejam de outras maneiras, mas de maneira geral é basicamente assim do jeito que eu vou explicar para vocês. E o segundo adendo é que as faculdades de medicina no Brasil hoje têm 3 metodologias diferentes: a metodologia tradicional, a metodologia PBL e a metodologia híbrida. A metodologia tradicional, que é a da minha faculdade, é aquela metodologia em que você vai, assiste aula, tem aulas durante um semestre e tem as provas, né? Geralmente, por exemplo, lá na minha faculdade a gente tinha a prova 1, 2 e 3, e essas provas davam a sua nota. Na metodologia PBL é um pouco diferente. Geralmente você não tem aula, você estuda o conteúdo em casa, se prepara e aí depois você vai ter uma espécie de discussão com o professor acerca daquele assunto que você foi passado para estudar. Essa metodologia eu não conheço, porque a minha faculdade não tinha quase nada referente a essa metodologia, então não sei explicar. Se você for entrar numa faculdade que seja metodologia PBL, seria melhor você conversar com alguém que esteve dentro de uma faculdade PBL, porque eu acho que é bem diferente. E a metodologia híbrida é aquela que combina o estudo tradicional com o estudo PBL. É aquela que tem mais ou menos um mix, que tem aulas, mas que também tem discussão de caso, e pode ter prova ou não, enfim. Também não é o caso da minha faculdade. A minha faculdade era tradicional. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. O curso de medicina, então, tem 6 anos de duração. E esses 6 anos são divididos em 3 etapas. O ciclo básico, que são os primeiros 2 anos. O ciclo clínico, que são os próximos 2 anos. E o ciclo do internato, que são os últimos 2 anos. Então, ciclo básico, clínico, ou também chamado de intermediário, e o ciclo do internato. Então vamos lá, você acabou de passar no curso dos seus sonhos, entrou, agora você vai fazer medicina. Como que vai ser a sua experiência nos primeiros 2 anos, que é o ciclo básico? Esse ciclo é nada mais, nada menos do que você aprender como funciona o corpo humano de maneira natural, de maneira normal. Qual é a fisiologia normal do nosso organismo? Então você vai aprender matérias como anatomia, fisiologia, histologia. Então, por exemplo, você vai estudar anatomia. O que é anatomia? É um estudo macroscópico do nosso organismo. Então, você vai estudar os ossos, os músculos, as articulações, os órgãos, né? Coração, o pulmão. Você vai pegar as peças anatômicas, que geralmente são provenientes de cadáveres, ou tem aqueles modelos de plástico, que são para imitar as estruturas do nosso organismo. Geralmente, na minha faculdade, pelo menos, a gente estudava com os cadáveres. E quando tem os cadáveres, é melhor porque você consegue ter uma ideia melhor de como é o organismo internamente. Você também vai estudar histologia. A histologia é o estudo microscópico dos tecidos. Então, você vai descobrir quais são as células de cada tecido e você vai estudar a estrutura, a morfologia desses tecidos. Essa é aquela aula que você vê os alunos de medicina postando o microscópio, as lâminas, essa matéria é histologia. Você também vai estudar bioquímica, que era uma matéria que eu não gostava muito, que você vai estudar ciclo de Krebs e coisas parecidas. Você também vai ter genética. Então, você não tem nada a ver com a genética do ensino médio, tá? Mas você vai ver genética. Você vai ver epidemiologia para estudar a distribuição das doenças, principalmente aqui no Brasil. Então, onde uma doença é epidêmica, onde uma doença é endêmica, e estudar mais ou menos os padrões de adoecimento da nossa população. Você também vai ter bioestatística,
que é basicamente você aprender a fazer cálculos baseados nesses processos de doença. Esses cálculos de bioestatística são muito importantes se você for fazer projeto de pesquisa, se você for fazer iniciação científica, esse tipo de coisa, porque você provavelmente vai precisar desses cálculos. Ah, e sim, medicina tem matemática, principalmente por causa dessas duas matérias que eu acabei de falar, epidemiologia e bioestatística. Você também vai estudar imunologia, que é basicamente o funcionamento do nosso sistema imunológico e as centenas e dezenas de células e de processos que tem. Também era uma matéria que eu não gostava muito, porque tem muitos nomes muito específicos e você tem que saber a maioria deles para fazer as suas provas. É lógico que depois você vai acabar esquecendo de algum deles. Assim, é impossível você continuar com isso tudo na sua cabeça, a não ser que você queira realmente seguir uma área de pesquisa dentro da imunologia, mas é uma matéria que é um pouco mais difícil. Você também vai estudar fisiologia, que é uma das minhas matérias preferidas, desde o ciclo básico até o internato. Você continua vendo fisiologia. Porque o que é a fisiologia? É o estudo do funcionamento do organismo. Então, você vai estudar como que funciona cada sistema. Como que funciona o sistema circulatório, respiratório, neurológico, endócrino, o sistema muscular, todos os sistemas, o sistema gastrointestinal. Você vai entender como que as células e os tecidos se organizam, obtêm energia, transformam essa energia em processos e como que o nosso organismo funciona de maneira normal. Essa matéria de fisiologia é extremamente importante, então se você for entrar no curso de medicina agora, pelo amor de Deus, estude muito bem fisiologia. Tem algumas matérias que, por exemplo, genética, bioestatística, epidemiologia, se você não entender muito bem ali, não tem tanto problema. Agora, fisiologia, se você não entender bem e se você não for bom de fisiologia, isso vai te prejudicar no resto do curso inteiro, porque é uma matéria imprescindível para você depois entender o processo clínico das doenças. Outra matéria que você estuda também no ciclo básico é a parasitologia, que basicamente você vai estudar parasitos, eumintos, amebas. Você estuda esses bichos estranhos que podem parasitar nosso organismo. Basicamente é isso. E também tem outra matéria que é muito importante e que você também precisa ter um bom conhecimento, que é a farmacologia. Então, você vai estudar os princípios ativos, como que esses medicamentos interagem no nosso organismo, o que eles causam de efeitos colaterais, para que eles são indicados. Então, farmacologia também é muito importante. É lógico que de uma faculdade para outra pode mudar um pouco essa grade de matérias que a gente estuda, mas basicamente são essas. Eu diria que as mais importantes ali são anatomia, histologia e fisiologia. São as três principais. Ah, e farmaco também. Farmaco também é muito importante. E como que funciona a questão das notas no ciclo básico? Eu vou falar com base na minha faculdade, tá? É lógico que de uma faculdade para outra pode mudar. Na minha faculdade, a gente tinha as provas práticas e as provas teóricas. As provas práticas são aquelas provas em que você vai lidar com uma estrutura, uma peça anatômica ou com uma lâmina de histologia e basicamente você preenche uma folha. Então, por exemplo, na prova de anatomia, a gente tinha ali umas 10 estações, 10, 15 estações. Cada estação tem 3 a 4 peças de anatomia. Então, por exemplo, numa tem um músculo, na outra tem articulação, na outra tem um osso e na outra tem um órgão, vamos supor. E aí, a professora vai alfinetar uma estrutura anatômica e você vai precisar falar, às vezes, o nome da estrutura ou a função da estrutura, ou, por exemplo, a inserção, a origem dos músculos, enfim, coisa de anatomia. Então, a prova de anatomia é basicamente assim, tem as estações e você vai ter que falar o nome das estruturas ou essas coisas que eu falei. A prova de histologia é aquela prova do microscópio. Então, vai ter várias lâminas, também várias estações, 10 a 20 estações. Cada uma vai ter uma lâmina diferente, com um tecido diferente. E aí, a professora vai apontar. Você tem que falar, às vezes, o nome da célula, às vezes, o nome do tecido. Às vezes, ela vai te pedir o nome da função daquela célula. Enfim, é esse tipo de coisa. As provas práticas de fisiologia são um pouquinho mais difíceis, porque fisiologia é o funcionamento do organismo. Na minha faculdade, a gente não tinha muita prova de fisiologia prática, pelo menos não que eu me lembre. E aí tem também as provas teóricas. A prova teórica é a prova que você já conhece, no formato que você conhece. Você estuda em casa a teoria e você chega na faculdade e faz uma prova, pode ser de múltipla escolha, ABCDE, ou pode ser uma prova de escrever. Meu professor de fisiologia gostava muito de provas de escrever, por isso que eram provas bem difíceis. E a questão do contato com o paciente no ciclo básico, também é algo que a gente tem que mencionar, é muito mínimo, é muito pouco mesmo.
Basicamente, você vai aprender ali o básico do básico do básico da interação com o paciente. Então, você vai aprender a ter o primeiro contato, você vai aprender, às vezes, a ferir uma pressão, medir uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória, vai aprender a medir circunferências, esse tipo de coisa, coisa básica. Geralmente, pelo menos na minha faculdade, nós tínhamos contato com os pacientes no postinho, que é na unidade básica de saúde, e a gente fazia meio que uma pré-consulta antes dos médicos ou dos alunos mais velhos fazerem a consulta em si. Então, a gente dava uma conversada com o paciente, perguntava o que ele estava sentindo, por que ele tinha procurado o posto, e fazia aferição de pressão, media frequência cardíaca, frequência respiratória, peso, estatura, e era isso basicamente que a gente fazia. Na minha faculdade, tem faculdade que você já começa a ter um contato maior com o paciente desde cedo. Se isso é benéfico ou não, não sei. Eu não achei que eu fui prejudicada, assim, particularmente, por não ter tido um contato tão profundo com o paciente desde o início. Por quê? Você não sabe de nada, você não sabe de absolutamente nada. Então, às vezes, é até vergonhoso, porque o paciente pode te perguntar alguma coisa e você não vai saber responder. Basicamente é isso. Gente, eu peguei aqui alguns livros. Olha aqui. Livro de Fisiologia Médica, que eu falei pra vocês que é uma das matérias que eu mais gostava. Esse aqui foi um dos livros que eu mais usei na faculdade, tá? Temos aqui também um livro de anatomia. Esse aqui, na verdade, é um box que tem 3 livros desse. Esse aqui valeu menos a pena, tá? Mas, assim, eu vou pôr no meu consultório e vai ficar lindo. E é sobre isso. Olha aqui o livro de anatomia. Esse aqui é um dos que eu tenho, tá? Eu tenho 3 livros desse. Olha aqui mais ou menos como que funciona. Então, você vai aprender o nome, né, dos acidentes ósseos. Aqui, ó. Vou dar uma folheada aqui mais ou menos para vocês terem noção de como que é. Músculos. Vascularização, né, veias, artérias. Tem parte também de inervação. Articulações. Esse aqui é o livro de cabeça e pescoço, então só vai ter coisa de cabeça e pescoço aqui. Aqui, ó. Estrutura interna dos órgãos também, que você aprende. Anatomia dos sulcos cerebrais. Queria mostrar uma parte de inervação para vocês. Aí você aprende a identificar essas estruturas que você viu na peça anatômica. Você aprende a identificar, por exemplo, em tomografia, em ressonância. Enfim, tem muita coisa. Ah, aqui é a parte de inervação que eu falei pra vocês. Aqui é a parte de inervação dos olhos, né? Da parte da visão. Então, é basicamente isso. Anatomia é isso daqui. É você estudar músculo, osso, articulação, inervação, vascularização e a estrutura dos órgãos. É basicamente isso daqui. Tá? Esse daqui é o livro de Fisiologia Médica. Acho que é o livro mais famoso de todos, que é o Guyton. Já deve ter edição mais nova do que essa aqui minha. Essa minha tá bem antiguinha. Como vocês viram, o livro de anatomia é mais um livro tipo Atlas. Esse aqui já é um livro-texto mesmo. Esse aqui é um livro que eu estudei bem mais do que o livro de anato. Olha, e aí você vai aprender aqui, ó, organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. Essa aqui acho que é o primeiro capítulo do livro. Célula e suas funções. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui é parte de transporte ativo de substâncias através das membranas. Isso aqui é tudo coisa que você vê no ciclo básico. Potencial de ação, como que funciona a questão da energia das células. Tem alguns testes aqui, experimentos que dá para fazer. Aqui, ó, usando eletrodos. Tem algumas faculdades que eles fazem esses experimentos nas aulas práticas de fisiologia. Eu tive muito pouca prática de fisiologia. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, ó. Interpretação eletrocardiográfica das anormalidades dos músculos cardíacos e fluxo sanguíneo coronariano. Ah, isso aqui é muito importante para você aprender a interpretar eletrocardiograma. Você estuda como que funciona o potencial de ação para gerar os estímulos no ciclo básico e depois no ciclo clínico você vai aprender a interpretar de fato o eletrocardiograma. Deixa eu abrir aqui numa parte que seja tipo de um órgão mesmo. Vamos ver o que é isso daqui.
Ventilação pulmonar, ó, por exemplo, é uma parte. Aqui, ó. Esse gráfico é muito importante também, porque tem um exame de parte de sistema respiratório que é baseado nesse gráfico aqui. Então, é isso aí. É um livro que tem muito texto, muita informação. Admiro muito quem lê um livro desse aqui de cabo a rabo. Eu não dei conta, né? Como vocês podem ver, porque tem muita coisa. Tem imagem, tem gráfico, transporte de oxigênio. Vamos abrir outro aqui. Fluxo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquidiano, metabolismo cerebral. Então, fisiologia é isso aí, é você aprender como que funciona o corpo humano de maneira normal, quando não tem nenhuma doença. Fisiologia gastrointestinal, esse aqui é um dos meus preferidos, eu gosto muito de gastro. Aqui tem um pouquinho de inervação. Como que funciona a propulsão, peristaltismo, mistura de alimentos. Nossa, tem coisa demais, gente. Enfim, espero que tenha dado para ter uma noção de como que é aí a fisiologia e a anatomia, que são basicamente aí as matérias mais importantes. Eu tenho um livro de histologia também, que eu quase não usei na faculdade. Eu acho que os livros que mais valem a pena, se você quiser adquirir um livro, é o de anatomia e o de fisiologia. Principalmente esse daqui usa muito. Vamos partir agora para o segundo ciclo do curso de medicina, que é o ciclo clínico ou ciclo intermediário. Esse ciclo, você sim começa a ter contato com o paciente de maneira muito mais abrangente e aqui você vai aprender, de fato, a fazer uma consulta, a fazer um diagnóstico, a entender o processo saúde-doença, tá? Então, eu diria que é uma fase, assim, essencial também da sua formação. Para começar o ciclo clínico, a primeira matéria que você vai estudar é a semiologia. A semiologia nada mais é do que você aprender a atender, a diagnosticar, a examinar um paciente. Então, você vai aprender a fazer a anamnese, que é basicamente aquele roteiro de perguntas que todo médico faz durante a consulta. Se não está fazendo, tem alguma coisa errada. Então, ele vai te perguntar o que você está sentindo, há quanto tempo. Eles vão te perguntar também se você tem alguma doença, algum histórico prévio, quais são os seus hábitos de vida, como que são suas condições de moradia, se você já teve infarto, AVC, se você usa algum tipo de medicamento, se você tem alergia, nossa, tem muita coisa. Então, você basicamente aprende a estruturar a anamnese, que é aquela entrevista que o médico faz com o paciente. E, além disso, você também aprende a examinar o paciente. Então, você aprende que tem o exame geral, tem o exame do aparelho cardiovascular, tem o exame do aparelho respiratório, tem o exame do abdômen, tem o exame do sistema neurológico. Cada sistema, mais ou menos, tem um tipo de exame. A avaliação psiquiátrica tem um exame também psiquiátrico específico. O exame dermatológico também é completamente diferente. Você aprende a examinar a pele do paciente por inteiro. Então, a semiologia também é muito importante. E assim como a fisiologia é uma matéria que, se você não aprender direito, você vai ser prejudicado lá na frente. Então, semiologia você tem que se dedicar e você tem que aprender de verdade. Na minha faculdade, em específico, a gente teve semiologia no 5º período, que foi o primeiro período do ciclo clínico. Tem algumas faculdades que começam a ter semiologia já no ciclo básico. E aí é como eu falei, cada faculdade é de um jeito. Na minha, a gente começou no primeiro período do ciclo clínico. Então, ali a gente aprendeu basicamente tudo sobre atendimento, conversa com o paciente, exame de paciente. E isso é meio que a base para você conseguir montar um percurso até o diagnóstico. E depois que você aprendeu a atender o paciente, você vai começar a atender o paciente. Então, no 5º período, que era o período que eu estava tendo semiologia, a gente conversava com os pacientes à beira-leito, né? Os pacientes que estavam internados na enfermaria. Então, era um pouco mais superficial, porque a gente não era responsável por aqueles pacientes, mas a gente aprendia a examinar esses pacientes à beira-leito, a gente aprendia a conversar com esses pacientes, e é uma maneira de você começar a perder a vergonha e de você começar a se acostumar com aquele processo de relação médico-paciente. Aí, no 6º período, a gente começou a atender consultório de fato. O consultório a gente chama de ambulatório, consulta ambulatorial. É aquela consulta que é agendada por uma recepcionista, por uma secretária, e aí o paciente vai no horário marcado. Essa é a consulta ambulatorial, que é basicamente o que a gente fez no 6º, no 7º e no 8º período. Como que funciona? Você vai chegar,
você vai dividir com seus colegas, porque vamos supor, tem 5 pacientes agendados. E vocês são 5 pacientes do grupo, então cada um vai atender uma pessoa. Às vezes acontece de ter 2 pacientes e são 5 pessoas, aí vocês têm que revezar. Na minha turma, a gente sempre anotava a quantidade de pessoas que a gente tinha atendido, para ninguém ficar com mais ou menos do que o outro colega, para a gente sempre ter o mesmo número de atendimentos. Então, como que funciona? Geralmente quando você chega, o professor não está lá ainda. Então você chega, você vai chamar o paciente, você vai começar o atendimento, você vai abrir a ficha dele, o prontuário dele lá no computador e você vai começar o seu atendimento. Então você vai perguntar: oi, dona fulana, tudo bem? Meu nome é Marília, eu sou estudante do 6º período da Faculdade de Medicina e eu tô aqui para te atender hoje. O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Enfim, você vai perguntar o que trouxe a pessoa ali hoje. E aí a pessoa vai te falar que ela veio por uma dor, ou que ela veio para um acompanhamento, para um check-up, enfim, diversas coisas. Depois de fazer o atendimento e fazer toda aquela entrevista que a gente aprendeu no último período, né, da semiologia, você vai examinar o paciente. Você vai encaminhar o paciente até a maca e você vai começar o exame. Você faz o exame geral, faz o exame cardiovascular, faz o exame respiratório, faz tudo aquele negoceiro que tem. Cada professor gosta de exame de um jeito. Eu tinha professor que gostava do exame completíssimo. Você gastava meia hora, 40 minutos para examinar um paciente por completo. E tem professor que gosta de um exame mais rápido. Vai depender. Então, você tem que aprender o jeito de cada professor que você está fazendo o atendimento. Beleza, você fez o atendimento, fez a anamnese, fez o exame, o seu paciente volta para a cadeira e aí você vai chamar o professor. O professor vai vir para dentro do seu consultório e você vai passar a história para ele. Então, você vai apresentar o caso. Você vai falar: doutor, bom dia. Esse paciente tem tantos anos. Esse paciente veio com uma queixa tal, há tantos dias. Ele se queixa também disso, disso e disso. Ele tem irradiação para tal lugar. Os sintomas estão associados a isso. Teve piora no dia tal. Ele tem história de doença XYZ. Usa tal e tal medicação. Os hábitos de vida dele são esses. Enfim, você vai passar toda a história que você colheu. Depois, você vai passar o seu exame físico. Paciente está em bom estado geral, paciente tem frequência cardíaca X, paciente tem frequência respiratória Y, a pressão dele está essa, ele refere dor no quadrante superior esquerdo do abdômen, de intensidade 9 de 10, enfim, você vai passar todo o exame que você fez. A ausculta cardíaca, bulhas rítmicas, normofonéticas, enfim. Aparelho respiratório, vai passar tudo que você examinou, você vai passar para o professor. Logicamente, se tiver faltando alguma coisa, o professor vai perguntar para o paciente e ele vai meio que completar a sua consulta. Depois disso, ele vai te perguntar o que você acha que pode ser, né? Qual que é a hipótese diagnóstica. Então, depois que você faz o atendimento, faz o exame, você precisa das suas hipóteses diagnósticas. Então, ó, esse é um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem diabetes, ele tem uma artropatia e ele está aqui com uma suspeita de, infecção urinária. Depois de dar os diagnósticos, vocês vão para o projeto terapêutico. O projeto terapêutico nada mais é do que você passar a medicação, passar a orientação para o paciente, e aí vai. Então, você vai escrever lá no seu prontuário. Conduta. Número 1. Oriento o paciente ABCD. 2. Prescrevo para o paciente medicação XYZ durante tantos dias, tal dose. E, enfim, basicamente é isso. Você vai aprender a fazer uma consulta. Você vai aprender a ser médico. Então, esse período da faculdade é um período muito importante. É o período que você, de fato, aprende o que é ser médico, como ser médico, o que você faz, como você faz, né? Além dos ambulatórios, né, que são essas consultas que eu falei para vocês, que é uma consulta agendada, a gente também vai ter um pouco mais de contato com o paciente à beira-leito, que é o paciente que está internado. Vamos ter contato também com os pacientes, além de hospital, a gente tem contato com os pacientes de postinho, de unidade básica de saúde, onde a gente também tem alguns atendimentos. Depois do 6º período, mais ou menos, ali no 7º, 8º, você vai começar a ter ambulatórios específicos. Porque aquele ambulatório que eu falei lá do 6º período é um ambulatório de clínica geral. Então, você atende todo tipo de paciente com todo tipo de queixa, com todo tipo de doença. Nos outros ambulatórios, do 7º e do 8º período, começa a ficar um pouco mais específico. Então, você vai ter um ambulatório de cardiologia, um ambulatório de pneumologia, um ambulatório de oncologia, um ambulatório de pediatria, um ambulatório de ginecologia e obstetrícia, um ambulatório de psiquiatria, de dermatologia. Então, você vai começar a especificar mais os seus atendimentos. E aí, muda ainda mais aquele roteiro que eu falei para vocês. Por exemplo, um
Um atendimento de psiquiatria é completamente diferente de um atendimento de clínica geral. Geralmente, numa consulta de psiquiatria, você não faz aquele exame geral, cardiovascular, respiratório, abdominal. Geralmente, você faz ali o exame psiquiátrico e o exame geral, e é isso aí. Então, cada especialidade tem as suas nuances de atendimento, de diagnósticos, de como passar conduta, e aí você vai aprendendo isso ao longo do ciclo clínico também. E como que funcionam as provas no ciclo clínico. Basicamente, então, você é avaliado de duas maneiras, prática e teórica também. A teórica é aquela prova normal de marca X ou de resposta aberta, e é basicamente do processo fisiopatológico das doenças. Então, vamos supor, você tem uma prova de endocrinologia. Na sua prova de endocrinologia vai cair doenças de tireoide e doenças de adrenal, vamos supor. Um exemplo. O que você vai estudar? Você vai estudar a etiologia das doenças, você vai estudar os sintomas, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento. Basicamente é isso. As complicações também e os diagnósticos diferenciais. Basicamente é isso que você estuda de cada doença e a prova é sobre isso. Aí na prova, o professor pode te dar um caso clínico, que é mais ou menos como se você tivesse um atendimento, e aí ele vai te perguntar, às vezes, o diagnóstico, às vezes o tratamento, ou às vezes alguma nuance que tem ali no tratamento, alguma coisa desse tipo. Ou ele pode te dar uma pergunta direta. Qual é o tratamento para paciente XYZ com a complicação tal? E aí você marca, entendeu? Então, basicamente, os dois tipos de questões são essas. Questões diretas, perguntando diretamente aquilo que o professor quer saber, ou um caso clínico, que é como se você estivesse num consultório e você fizesse um atendimento, e aí você tem que montar o seu processo de diagnóstico e de tratamento. E aí temos também a avaliação prática. A avaliação prática do ciclo clínico, pelo menos na minha faculdade, toda hora eu falo isso, né? Pelo menos na minha faculdade. Era baseado nas nossas práticas mesmo, no que a gente fazia no ambulatório. Então, enquanto você está lá atendendo, o professor vai avaliar o seu profissionalismo, se você foi pontual, se você se vestiu bem, se você se portou de maneira adequada, como que foi o seu porte durante a consulta. Ele vai avaliar o seu conhecimento teórico, se você soube fazer uma boa anamnese, se você fez um bom exame físico. Ele vai avaliar como que foi o seu raciocínio de diagnóstico, como que foi o seu raciocínio de conduta terapêutica. Então, dentro lá da sua consulta, da sua prática do dia a dia, o professor vai te avaliando dia após dia e no final do estágio ele vai te dar uma tabela com vários requisitos ali, vários itens que são avaliados e vai te dar uma pontuação de 0 a 10 em cada item daqueles. E depois isso tudo dá a sua nota final de prática. Então, vamos supor, ele vai falar, olha, no dia tal eu vi que você chegou atrasado, então você vai perder um ponto. No dia do consultório tal, eu vi que você não soube fazer o diagnóstico e aí você vai perder ponto por causa disso também. Então, basicamente, é assim que funciona a avaliação do ciclo clínico. Gente, peguei aqui também para vocês darem uma olhada o meu livro de clínica médica, que é um dos livros maiores que eu tenho de medicina. Acho que é o maior de todos. É uma bíblia isso daqui. E eu confesso que eu não usei muito ele, porque ele é muito detalhado e acaba que para fazer prova você tem que dar uma selecionada nas coisas que você vai estudar. Mas, enfim, é um livro importantíssimo também. Acredito que já tem edição nova desse livro aqui, que é o Harrison, que é o livro, acho que um dos mais famosos de clínica. E aqui vou dar uma mostrada para vocês como que funciona o índice, ó. Alergia, imunologia e reumatologia, alteração na função circulatória e respiratória, cardio, condição sistêmica, doença vascular coronariana e periférica, doenças infecciosas, emergência e intensivismo, que é a parte mais de UTI. Tem também endócrino, envelhecimento, gastro, genética, hematologia e oncologia, nefro, neuro, nutrição clínica e pneumo, que está aqui no final. E agora chegamos aos últimos 2 anos do curso de medicina, que são os anos mais intensos durante o curso e são os anos que você mais vai aprender também. Os últimos 2 anos são chamados de internato, porque você fica internado lá no hospital junto com os pacientes. Brincadeira. Mas o internato é um período de muita prática, de muito contato com o paciente. É um período que você vai ficar muito tempo no hospital, muito tempo avaliando paciente internado, paciente ambulatorial, paciente de pronto-socorro, paciente de postinho, todo tipo de paciente você vai ver. É uma imersão prática em vários cenários diferentes, em vários hospitais diferentes. E isso também muda de faculdade para faculdade. Então, por exemplo, lá na minha faculdade, a gente tinha o hospital universitário,
que é o que a gente mais ia, lógico, porque é o hospital da faculdade, mas a gente também ia no hospital da criança, quando a gente estava nos estágios de pediatria, íamos também no hospital regional, quando a gente estava tendo estágios de cirurgia, íamos também no hospital Hélio Angotti, que era o hospital de oncologia e também tinha cirurgia lá. Íamos também nas UBS, nos postinhos, né, quando era atenção primária. Íamos nas UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, onde você vai fazer aquela consulta de pronto-socorro. Então, você tem contato com vários cenários, porque no ciclo clínico, você acaba que fica mais no hospital universitário e nos postinhos que estão integrados ali à faculdade. Já no internato, você começa a ter mais cenários, sabe? Você vai para mais hospitais, vai para mais unidades básicas de saúde, vai para pronto-socorro. Então, você tem um leque muito maior de lugares que você começa a ter prática. E como que está estruturado o internato? Basicamente, você vai rodar nas 4 grandes especialidades médicas, que são a clínica médica, que tem todas aquelas especialidades, por exemplo, cardio, pneumo, endócrino, gastro, neuro, tá tudo aqui dentro de clínica médica. Também vai rodar na pediatria, na ginecologia obstetrícia e na cirúrgica. Então, são essas 4 grandes áreas. E também tem, alguns lugares tem a saúde coletiva, que é quando você roda só ali em unidade básica, atenção primária, postinho, tá? De maneira geral. Então, digamos que são essas 5 áreas. Na minha faculdade, a gente ficava 3 meses em cada estágio. Então, eu ficava 3 meses na ginecologia, 3 meses na pediatria, 3 meses na cirurgia, 3 meses na clínica, 3 meses só de saúde coletiva. E aí, dentro de cada uma dessas especialidades, tem as especificações. Então, por exemplo, nos estágios de ginecologia obstetrícia, você pode rodar dentro do pronto-socorro da ginecologia, onde você vai atender porta, que é basicamente aquela pessoa que chegou lá, não agendou consulta, a pessoa chega com uma queixa que geralmente é mais urgente e você tem que atender ele na hora. Então, por exemplo, uma gestante que acabou de entrar em trabalho de parto, ou uma pessoa que está, às vezes, ali com uma dor muito intensa embaixo do ventre, né, que é na parte inferior do abdômen, aí você suspeita, né, de alguma coisa mais grave. Tem ali os atendimentos de ambulatório e consultório, que é aquele atendimento que você já estava acostumado do ciclo clínico. Então, a pessoa agenda uma consulta, por exemplo, para fazer um pré-natal ou uma consulta de puerpério. E você tem também a parte de centro obstétrico, que às vezes em algumas faculdades é no centro cirúrgico. O centro obstétrico, basicamente, você vai ajudar a mamãe a ganhar neném. E aí você vai fazer parto, você vai auxiliar em cesárea, você vai aprender a conduzir um partograma, que é uma tabela, mais ou menos, um gráfico que a gente faz para entender como que está indo o trabalho de parto daquela mãe. Você vai aprender a fazer ultrassom, vai aprender a ouvir batimento do feto. Na pediatria, a gente tinha também os ambulatórios, que são as consultas agendadas, e esses ambulatórios podem ter as especialidades também. Então, por exemplo, cardiopediatria, neuropediatria, endocrinopediatria. Então, e tem os ambulatórios de pediatria geral também. Além dos ambulatórios, temos também os pacientes que ficam internados, que é a enfermaria. Então, é um paciente que às vezes está com uma pielonefrite, um paciente que está com uma infecção respiratória mais grave, uma pneumonia, um paciente que às vezes tem um processo oncológico também que precisa de internação. Enfim, tem vários casos e isso muda muito de hospital para hospital. O hospital que eu ia, que era o Hospital da Criança, era um hospital de nível mais ou menos intermediário, então era um hospital que não tinha tanto caso assim muito raro, muito grave. Tem hospitais, por exemplo, vamos supor, o Hospital da UFO, que é onde meu namorado faz, que é um hospital já mais terciário, e esses hospitais mais terciários acabam tendo os casos mais raros, mais graves, aqueles pacientes que ficam muito, muito tempo internados no hospital, e isso difere de hospital para hospital. Então, tem hospital que você vai ver algumas doenças mais básicas, doenças do dia a dia, tipo infecção urinária, pielonefrite, pneumonia, bronquiolite, esse tipo de doença de criança que dá em criança de todo mundo. E tem hospitais que já são aqueles hospitais geralmente universitários, hospitais de ponta, tipo assim, USP, Unicamp, UFMG, esses hospitais muito grandes, universitários principalmente, são hospitais que têm casos muito raros e muito graves, que é caso assim que você vai ver uma vez na sua vida, às vezes, sabe? Então tem essas diferenças. Então, você vê os pacientes de ambulatório, vê os pacientes de enfermaria e vê também os pacientes de pronto-socorro. Então, você vai atender, porta, você vai lá, chama a mãe com a criança. Aí a queixa é, por exemplo, uma IVAS, uma infecção respiratória, o paciente está com uma coriza, o paciente está com uma febre, está com uma dor na barriga, está vomitando, enfim, consulta de pronto-socorro.
tá? De criança, é geralmente esse tipo de queixa. Estágio de clínica médica. Estágio de clínica médica, você vai rodar ambulatório, a mesma coisa do ciclo clínico, que é aquele atendimento que eu já passei para vocês. Vai rodar enfermaria também. Enfermaria de clínica médica, você vê de tudo, de absolutamente tudo. Então, você vai ver paciente hipertenso, paciente diabético, vai ver paciente com complicação grave, complicação leve, vai ver... Nossa, de tudo, assim. Até é difícil eu falar aqui, porque tem muita coisa. Tem alguns lugares que as enfermarias são divididas por especialidade e outros lugares que não. Na minha faculdade não tinha divisão, você via de tudo ali. Então, a gente ficava 3 meses rodando enfermaria e você via caso de pneumo, caso de cardio, caso de nefro, caso de neuro, caso de psiquiatria, tava tudo ali misturado e você via de tudo ao mesmo tempo. Além da enfermaria, que é aquele paciente que está internado, você vê também os pacientes da UTI, que são aqueles pacientes em estado muito grave que precisam de uma monitorização contínua. Os pacientes de UTI, geralmente, a gente não conduz eles de maneira tão sozinho assim quanto os pacientes da enfermaria. No paciente da enfermaria, você tem um pouco mais de liberdade para dar diagnóstico, para prescrever, para conduzir o caso do paciente mesmo. Nos pacientes da UTI, que são mais graves, geralmente os médicos ficam um pouquinho mais em cima e te auxiliam muito mais e eles deixam você fazer menos coisa. Os pacientes de UTI têm muito mais procedimento para fazer, então é aquele estágio, aquela fase da faculdade que você vai aprender a intubar, a fazer acesso, a fazer monitorização de pique, nossa, uma coiseira também. Ventilação mecânica também é uma parte que eu não gostei muito, não. Não gosto muito de lidar com paciente grave e isso vai de perfil de cada estudante de medicina. Tem gente que gosta de paciente grave, tem gente que não. Eu não gosto de paciente grave, então UTI não era meu ambiente favorito. E, além, ambulatório, enfermaria, UTI, pronto-socorro. Então, pronto-socorro, mesma coisa da pediatria. Você vai chegar, vai chamar o paciente vai te dar uma queixa. Ah, eu tô com uma dor abdominal, tô com uma dor no peito, tô com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca. É aquele caso ali que você resolve rápido, né? Você vai passar uma medicação intravenosa ou alguma medicação intramuscular e esse paciente vai para casa. Ou não, talvez você interne o paciente se for uma coisa mais grave. Então, basicamente, clínica médica você vai rodar nesses 4 cenários. Ambulatório, enfermaria, UTI, pronto-socorro. O estágio de cirúrgica, que é um dos mais esperados aí por todo mundo. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer cirúrgica e depois de entrar na faculdade, de passar pelo estágio de cirúrgica, eu vi que cirurgia não era meu negócio. Cirurgia você vai rodar também pronto-socorro, enfermaria, ambulatório e bloco cirúrgico. Os 3 primeiros que eu falei é mais ou menos a mesma coisa. Ambulatório, consulta agendada, consulta de rotina, né? Às vezes o paciente vai porque ele precisa de uma cirurgia, por exemplo, o paciente quer fazer uma cirurgia bariátrica, né? Aí você vai ver se ele preenche os critérios para fazer uma cirurgia bariátrica ou não. A enfermaria, você vai avaliar o paciente que acabou de internar para entrar para a cirurgia ou o paciente que está ali num pós-operatório. O paciente de pronto-socorro geralmente aquele paciente pode ser politraumatizado, que sofreu um acidente, que teve um trauma, pode ser um paciente às vezes que está com uma apendicite, com uma colecistite, né? Alguma coisa ali mais grave que precisa de uma intervenção cirúrgica urgente. E o bloco cirúrgico, que nada mais é que as cirurgias. As cirurgias podem ser agendadas ou podem ser cirurgias de urgência e emergência. As cirurgias agendadas, então, por exemplo, você vai ressecar um tumor, você vai tirar uma vesícula, tirar um apêndice, que geralmente são as cirurgias que mais tem. Ressecção de tumor, apêndice e vesícula. É o que mais você vai ver. E aí tem as cirurgias de trauma, que aí também já é um mundo à parte, você atende aquele paciente politraumatizado no pronto-socorro e se for necessário de uma intervenção cirúrgica, você já manda ele pro bloco. Em alguns hospitais, você passa também na UTI da cirúrgica. Eu não passei na UTI da cirúrgica, então eu não tive contato, não sei te dizer muito bem como que é. Mas em alguns lugares tem a UTI da parte cirúrgica também. E por fim, o último estágio, que é o estágio de saúde coletiva, é aquele estágio que a gente vai ter um contato muito grande com pacientes de postinho, paciente de atenção primária, que é uma das partes que eu mais gostei da faculdade. Porque na atenção primária, que é o postinho, você consegue criar uma relação médico-paciente muito próxima, você fica amigo dos seus pacientes e é um lugar que você consegue ter um segmento com o seu paciente, ter um segmento de longo prazo. Então, por exemplo, você atende seu paciente num mês, no próximo mês ele volta e você atende de novo, e você vê se ele fez o tratamento que você propôs, você vê se ele melhorou com o tratamento que você propôs na última consulta, e aí você consulta ele de novo, então você consegue ver a progressão desse paciente ao longo do tempo, e isso é muito legal. Nessas consultas de postinho, geralmente você vê de tudo um pouco. Você vê um pouco de GO, porque tem pré-natal. Você vê um pouco de pediatria. Você vê um pouco de clínica. Às vezes tem algumas queixas cirúrgicas também, que aí você tem que encaminhar o paciente. Então, no postinho é um mundo e você vê de tudo um pouco.
E é muito bom e você aprende muito também. No internato, você também vai ter prova, querendo ou não. Você vai ter a prova teórica, que é mais ou menos o mesmo estilo de prova que você teve no ciclo clínico, e vai ter a avaliação prática, que é durante o seu estágio mesmo. Ao longo dos 3 meses que você fica lá, os professores vão avaliar aquilo que eu te falei: profissionalismo, coerência, como você atende o paciente, seu processo de diagnóstico, se você consegue entender, formular hipótese diagnóstica, esse tipo de coisa. E uma coisa muito importante que eu quase estava me esquecendo de falar sobre o internato, é que no internato você começa a dar plantão noturno, plantão diurno, plantão final de semana, plantão feriado, né? Então você vai começar a ver como que é a vivência do médico mesmo, no dia a dia, o batidão de ficar sem dormir, principalmente se você estiver aí em pronto-socorro, nossa, é bem complicado. Mas enfim, você começa a dar plantão. Então, acho que basicamente o internato é isso. Muita prática, muito contato com o paciente. Você aprende muito processo saúde e doença, você aprende muito a lidar com o paciente, a prescrever. É uma fase importantíssima do seu curso e da sua formação. E junto com o internato, geralmente, tem a preparação para a prova de residência, porque quando você sai da faculdade, se você não quiser trabalhar como médico geral, você tem que entrar em uma residência ou uma especialização, e isso exige que você passe em uma prova para se especializar. Então, vamos supor, você quer fazer psiquiatria. Para você ser psiquiatra, você precisa entrar numa residência de psiquiatria, você passa 3 anos, faz a especialização, e aí você se torna um médico psiquiatra especializado. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer é que, junto disso tudo que eu falei, que é o curso de medicina em si, que é a sua base, que vai te formar como médico, você também tem que, ao longo do tempo, ir pensando um pouquinho na sua especialização, pensando o que você vai fazer, como que você vai construir currículo, como que você vai passar nessa prova de residência. Mas isso vai ser papo para outro vídeo, e eu quero muito que você comenta aqui embaixo se você quer que eu traga esse vídeo falando sobre essa outra parte, esse outro universo do curso de medicina, que é o processo de especialização e o processo de construção de currículo. Vamos começar a fechar esse vídeo aqui, então, vou resumir para vocês. Então, o curso é um curso longo, que dura 6 anos, e são 6 anos de muito estudo. Quem faz um curso de medicina e fala que não tem que estudar, tá completamente errado. Você, às vezes, vê o pessoal indo em festa e curtindo muito, e bebe, e não sei o quê, mas, de maneira geral, você vai ter que estudar demais, e você vai ter que sacrificar muito do seu tempo. Então, você, ao entrar no curso de medicina, você tem que estar ciente de que o curso de medicina vai te exigir muito tempo, muita energia, muita saúde mental. Então, entre no curso sabendo disso, sabendo que você está fazendo uma escolha para a sua vida. E é uma escolha muito séria, porque você vai lidar com a vida das pessoas. E isso exige muita responsabilidade, exige muito conhecimento. E você precisa adquirir isso ao longo desses 6 anos e para o resto da sua vida. Então, tenha consciência ao escolher fazer um curso de medicina. É um curso que exige muito, e às vezes a gente entra no curso de medicina sem saber que esse curso vai exigir tanto assim da gente. A carga horária é muito alta, tem muita pressão, os professores, os preceptores, os chefes exigem muito da gente, e com muita razão, porque afinal de contas não é uma profissão qualquer. Você vai ter que fazer muita prova prática, prova teórica, você vai ser avaliado durante todo o tempo que você está lá dentro da faculdade, dentro do hospital, dentro de uma consulta, você está sendo avaliado o tempo inteiro. Eles estão avaliando como que você se porta, como que você conversa, se você é coerente, se você consegue raciocinar ali na hora. Então, assim, nossa, é um curso que é puxado. Independente, eu acho que da faculdade que você faz. É lógico que tem faculdade que é mais fácil que outras. É lógico que, às vezes, uma faculdade ali que não tem um hospital universitário, que não tem um hospital próprio, às vezes vai ser um pouco mais jogado, um pouco mais largado, mas no geral, é muito puxado. Então, eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão, a se inteirar mais de como que funciona o curso. Eu acho que eu consegui dar uma visão bem abrangente, assim, sobre como que funciona o curso, assim, o que você vai fazer no seu dia a dia, como que você vai ser avaliado. Por favor, não faça medicina por status. Hoje em dia tem muito mais coisa que dá muito mais status do que medicina. A medicina hoje tá virando uma banalização, assim, horrível. Teve um estudo da USP, eu acho que falou que
no futuro aí vai formar mais de 50 mil médicos por ano, então é muito médico. Então, não faça por status, não faça por dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter status, nossa, tem jeitos muito mais fáceis que às vezes você nem precisa fazer faculdade para ter isso, tá? Se você for medicina, seja realmente porque você quer, porque você acha que você tem vocação, porque você quer cuidar das pessoas de verdade. Faça de coração. E com muita responsabilidade, porque hoje em dia o curso de medicina está se tornando muito banalizado. A gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo com a nossa vida e com a vida dos outros também. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você conhece alguém que está pensando em prestar medicina ou que acabou de entrar no curso, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais. Como eu queria ter visto um vídeo como esse quando eu entrei na faculdade ou quando eu estava prestando vestibular. Teria me ajudado muito, com certeza, com todas as minhas escolhas. E se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer um outro vídeo falando sobre o curso de medicina, respondendo as dúvidas de vocês. Dúvidas sobre algum estágio específico, sobre algum tipo de prova, sobre alguma matéria. Deixa aqui embaixo o que vocês têm de dúvida e eu vou ajudar vocês da maneira como eu puder, tá bom? Porque tudo que eu queria quando eu entrei na faculdade era ter uma pessoa assim que me tirasse as dúvidas, que me respondesse sobre questão de faculdade particular e pública, enfim. Eu tô aqui pra ajudar vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like se esse vídeo te ajudou, tá bom? E a gente se vê na próxima. Um beijo.